Quero agradecer o pastor Reginaldo, que me deu a oportunidade de estar aqui em Caldas Novas com ele, com minha mãe Ruth, e poder falar com você nesta hora um pouco sobre a palavra de Deus à luz dos últimos acontecimentos. Sou pastor Aloysio Penido, da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora, e nesse período de férias estou até meio barbudo aqui, não é? Porque dando um descanso para a pele, estou bem à vontade aqui com o pastor Reginaldo, mas é uma oportunidade poder compartilhar com você. E eu quero que você atente para o que diz o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é pouco estudado em nossas igrejas por causa da sua complexidade. É um livro muito complexo, mas eu quero trazer uma reflexão rápida para você, se bem que é um livro que tem assunto para meses e meses. Mas Daniel, ele foi levado com seus amigos para a Babilônia como escravo. E tanto o livro do profeta Isaías quanto o livro do profeta Jeremias, eles tratam deste assunto, porque a nação de Israel, toda vez que ela cometia pecados contra Deus, Deus a entregava aos inimigos. E naquele caso, o grande inimigo era o império da Babilônia, de Nabucodonosor, o imperador que era um semideus naquela época. E Daniel foi levado para lá, como diz o profeta Isaías, eles deviam ficar na Babilônia 70 anos. E Daniel foi com seus amigos para o palácio do rei, Sadraque, Mesaque, Abidnego. E eles foram preparados para servir à mesa do reino, é o que diz a Escritura Sagrada. Mas quando chega no capítulo 2, pulando aí as etapas, porque não dá para a gente detalhar, mas no capítulo 2, Nabucodonosor chega para aqueles magos, astrólogos, feiticeiros, todos que eram responsáveis por revelar os mistérios, né, para o rei. Ele chega e diz assim: eu tive um sonho e quero que vocês me contem o sonho. E é interessante que Daniel também fazia parte daquele grupo dos conselheiros do rei. E os magos lá da Babilônia disseram: conte-nos o sonho e nós vamos interpretá-lo. Mas o rei disse: não vou contar, não vou cair na pegadinha de vocês, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Agora imagine você, hein? O rei pede para eles dizerem o que ele sonhou lá na sua cama, a visão que ele teve. E foi um assunto muito difícil para eles, e os magos do Egito, ou da Babilônia, disseram que eles, na verdade, não tinham condições de dar aquela resposta, porque só alguém a nível dos deuses poderia dizer para o rei o que ele tinha sonhado. Mas Daniel reúne-se com seus amigos e ele diz: vamos orar, vamos pedir a Deus para nos dar a revelação, não é, do sonho, da visão do rei Nabucodonosor, senão ele vai nos matar. E coisa incrível aconteceu: Deus revelou para Daniel aquilo que o rei tinha sonhado, a visão que ele tinha tido. E é interessante que a visão que Deus deu para Nabucodonosor foi uma visão para toda a era da humanidade, desde aqueles dias em que eles estavam vivendo, passando pelos dias futuros, né, os anos futuros, os nossos dias e os dias que virão. E Daniel, então, ele se aproxima do rei e diz: há um Deus no céu que revela mistério, e o Senhor me revelou o que o rei sonhou na sua cama. E começa a contar a visão para Nabucodonosor. Nabucodonosor fica impressionado, porque o sonho
Foi um sonho terrível, um sonho tremendo. E então Daniel, ele começa a dizer: o teu sonho foi o seguinte: vistes à noite na tua cama uma estátua enorme. A cabeça da estátua era de ouro, o peito da estátua era de bronze, era de metal, ou melhor dizendo, de prata, não é? E os quadris da estátua era de bronze, e as pernas da estátua era de ferro, e os dedos metade de barro, metade de ferro. E foi exatamente o que o rei tinha sonhado. E o rei fica impressionado. E aí Daniel diz o seguinte: agora, ó rei, eu passarei a interpretar o teu sonho. E Daniel não só revelou o sonho, mas ele passou a interpretar o sonho. E ele diz o seguinte: tu és a cabeça de ouro, tu és o Todo-Poderoso, ó rei. Mas depois de ti virá um outro reino inferior ao teu. E ele se referia ao peitoral de prata daquela grande estátua. E Daniel continua e diz: e posteriormente virá um outro reino, os quadris de bronze, e posteriormente um outro reino, as pernas de ferro. E Daniel diz: a cabeça de ouro é o grande rei da Babilônia, o peito de prata será um novo império. E nós sabemos, inclusive pela história antiga, que os impérios Medo-Persa se uniram e venceram a Babilônia. Por isso os peitorais de prata, não é? Os dois, parte dos braços. E posteriormente o Império Grego dominou o Império Medo-Persa. Na visão ele viu, né, os quadris da estátua de bronze. E posteriormente o grande Império Romano destruiu o Império Grego, as pernas de ferro. E a gente sabe que na estátua as pernas de ferro significava o poder político do imperador e o poder religioso papal. Só que os pés da estátua, Daniel disse que eram em parte de barro, em parte de ferro. Ou seja, seriam vários reinos, 10 reinos que surgiriam, mas seriam inferiores aos impérios que passaram. O mundo experimentou por vários impérios dominantes, desde o Império Egípcio, passando pelo Império Assírio, depois o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e o Império Romano, o último grande império, temível império. Só que depois, segundo a história antiga registra, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas registra que 10 tribos bárbaras, elas se infiltraram e minaram o Império Romano. O Império Romano foi destruído. E então surgiram os países da Europa que nós conhecemos. Foram os dedos, em parte de barro, em parte de ferro, porque aqueles países que nós conhecemos hoje, eles surgiram como reinos, mas reinos inferiores àqueles grandes impérios do passado. E olha que coisa incrível. Cerca de 500 anos antes da vinda de Cristo, Deus deu essa visão a Nabucodonosor, e muitos historiadores inclusive chegam à conclusão que possivelmente Nabucodonosor tenha se convertido, tal a experiência que ele teve com Deus. E mais do que isso, Daniel, um profeta, ele interpretou melhor, ele disse para o rei o que ele tinha sonhado, ele interpretou o sonho e tudo aconteceu. Eu fico impressionado como ainda há pessoas que não acreditam na Bíblia. Tudo que Daniel predisse aconteceu. Por isso você tem que acreditar que aquilo que a Bíblia diz
tem se cumprido e vai se cumprir. Agora, o mais incrível é que Daniel conclui dizendo o seguinte: de repente, na visão, ele viu uma pedra que se soltou do céu, sem o auxílio de mãos, e aquela pedra se chocou contra aquela estátua, batendo nos pés da estátua, e a estátua virou pó, e o pó foi levado pelo vento e se espalhou por toda a terra. Mas a pedra que se soltou sem o auxílio de mãos, esta pedra firmará para sempre. Na visão, Daniel vê a pedra como sendo Jesus, porque Jesus, ele é visto na Bíblia como a pedra, e os judeus sabem disso, que Jesus é a pedra. Por isso que tanto em Atos, o próprio Senhor Jesus, né, quando ele diz que ia edificar a igreja, ele diz para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra, Jesus a pedra. Então, naquela visão, naquele sonho de Nabucodonosor, ele viu a estátua, mas Daniel viu mais do que a estátua na interpretação. Ele viu uma pedra que se soltava sem o auxílio de mãos, ou seja, ele via Jesus vindo, os impérios, os reinos seriam todos destruídos, mas o reino de Cristo jamais terá fim. Jesus veio trazer um reino para a terra. Por isso, quando ele começou a pregar, aliás, João Batista, antecedendo Jesus, no capítulo 3 de Mateus, João Batista começa a pregar, ele vem do deserto pregando e dizendo assim: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Aí no capítulo 4, versículo 17, Jesus começa o seu ministério pregando da mesma maneira: arrependei-vos, porque o reino chegou, cumprindo o que Daniel havia dito, o reino chegou. Então, meus amados, desde que o ser humano existe, impérios vêm se formando. A profecia, o sonho foi revelado. Os impérios surgiram, se sucederam e foram aniquilados, desapareceram. Surgiram países da Europa, países no mundo todo. Mas a intenção de Satanás é ter o domínio. E ele vai fazer isto unindo todos os povos para implantar um governo único, um império único, que possa confrontar-se com o reino de Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus virá e com o sopro da sua boca ele destruirá todo esse império do mal. Esse governo único, com líder mundial, que terá o poder de Satanás, será destruído com o poder sobrenatural de Jesus. Então, não perca isto de vista. Todo o cenário está sendo preparado para que Jesus venha e destrua todo o poder do mal, cumprindo assim a revelação que Deus deu a Daniel do sonho de Nabucodonosor. E então os impérios do mundo chegarão ao seu fim e terá início um reino eterno. A pedra, ela se espalhou por toda a terra. É o reino de Cristo que tem sido pregado, como está sendo pregado hoje pelos meios de comunicação. E eu acredito, inclusive, que quando o livro de Apocalipse fala que os anjos vão tocar trombeta nos 4 cantos da terra, sabe o que eu acredito? Que é esse o tempo que nós estamos vivendo. Os anjos são esses meios de comunicação que nós estamos tendo, que os ímpios, os que não creem em Deus, pensam que através dos meios de comunicação, da inteligência artificial, da internet, da robótica, que vão dominar o mundo. Mas na verdade Deus vai utilizar para que os seus anjos, que na verdade é uma linguagem simbólica, são os pregadores da palavra, transmitam esse evangelho por todo o mundo. Enquanto eu estou falando aqui para você,
Com certeza pessoas no mundo todo estão ouvindo a palavra. E nunca a igreja pregou tanto através dos meios de comunicação. Foi preciso, lamentavelmente, não é? Mas para despertar as igrejas, foi necessário uma epidemia para que as igrejas saiam dos templos, porque Mateus, no capítulo 24, Jesus diz que quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Aí muita gente fica se perguntando, como é que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo? Já está sendo pregado, em todo o mundo. O evangelho está entrando nas casas de chineses, de iranianos, de iraquianos, de hindus, de pessoas do mundo todo, através dos meios de comunicação, cumprindo assim o sonho dado a Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Portanto, prepara-te para encontrares o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que esta palavra sirva de alerta, não para você ficar com medo, não para você ficar mais aterrorizado, né? Porque nós vivemos debaixo do terror, nós vivemos debaixo de um medo tremendo, mas para mostrar para você que os sinais, Jesus diz, os sinais virão antecedendo a sua volta. Os sinais, eles apontam para algo maior, e os sinais estão apontando para Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus assim nos alerta. Que Deus te abençoe, prazer falar contigo, um forte abraço para você, até o nosso próximo encontro, até lá. Muito obrigado.